Então ontem foi mais um dia de queda, mais de 1% nos Estados Unidos e aqui subindo bastante. Vamos entender o porquê um pouquinho disso. Muito bom dia, 26 de janeiro. Hoje é o dia da decisão do Banco Central americano que deve manter a taxa de juros inalteradas, ainda entre 0 e 0,25, e deve já dar o tom de que irá subir essa taxa na próxima reunião, no mês de março. E aí ele também tem que dar o tom de quando vai começar a vender todos os ativos que eles vieram comprando ao longo desses 2 anos para diminuir o balanço do Banco Central americano, e isso obviamente afeta preços de ativos de renda fixa, afeta preços de bolsa e afeta preços de curva de juros. Então muda radicalmente como a gente tem que pensar como investimento, seja aqui ou seja lá fora, tá? Falando um pouquinho de commodity, o gás continua subindo mais de 4,5% e o petróleo subindo 0,6% agora às 6h50 da manhã, óbvio, ainda dentro de toda a tensão do eventual conflito da Rússia com a Ucrânia, tá? Hoje essa decisão de política monetária dos Estados Unidos sai às 4 da tarde. Porém, o índice americano bateu a mínima desde outubro do ano passado, tá? Vamos ver como está o comportamento do Brasil daqui a pouco em relação a isso. Na Suécia, falando um pouquinho da Europa, o índice de preços ao produtor, aquele no começo da cadeia produtiva, que obviamente chega lá na ponta final, porque os custos vão sendo repassados, bateu 20,1%. Ontem eu falei dos custos ao produtor na Espanha, quase 40%, recorde histórico. Na Suécia, 20%, mas também recorde histórico. Mas veja, a energia na Suécia subiu 67,3%. Então, de novo, é o que eu bato muito na tecla. O discurso da inflação local, ele não funciona. A inflação, ela está no mundo todo e eu acho que a gente entra numa nova era de juros um pouco mais altos e inflação um pouco mais alta. Lembra que a gente estava 1-2 décadas no mundo sem conseguir produzir inflação, uma, duas décadas o Japão, a Europa 1 década, os Estados Unidos consegue um pouco, mas também abaixo da meta que ele vinha propondo de 2%. Enfim, eu acho que a gente tem uma reviravolta no mundo aí, não falo de inflação descontrolada, mas uma inflação um pouco mais alta que leva a juros um pouco mais altos também. Então aqui no Brasil, a gente teve um dólar já caindo 2,5% no mês, e o Ibovespa no maior nível desde 20 de outubro. Enquanto a Bolsa Americana está no menor nível desde outubro, a gente está no maior nível desde outubro, tá? Só nesse ano a gente já está com 20 bilhões de reais de entrada de fluxo de estrangeiros na Bolsa Brasileira. E aí a gente viu essa alta que a gente está tendo, até porque a Bolsa Brasileira em dólar, ela se desvalorizou demais e está muito barata. Então vale a pena ficar de olho nisso, porque tem muitas oportunidades. Ontem o Brasil recebeu o convite oficial da OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são 38 países, o pedido tinha sido feito em 2017, e aí agora tem o trâmite de aprovação. Alguns critérios importantes para participar da OCDE é ter livre mercado e liberdades individuais respeitadas. Veremos se o mundo caminha realmente para isso ou não. No meu entender, a gente tem uma série de supressão de liberdades individuais e de economia de livre mercado que a mim, pelo menos, me preocupa e vale a pena a gente ficar de olho. E um ponto importante, lembra do IPO do Nubank há pouco tempo atrás, que tinha aquele montante de notícias falando vale mais do que Itaú e Bradesco, quando ele fez o IPO valia mais. Como? Né? Um banco que não dava lucro, ainda não dá lucro. Então, ele já caiu 40% desde a máxima, que bateu na máxima, o preço depois do IPO. Então, enquanto o mercado americano, Federal Reserve, começa a falar em subir juros e retirar os auxílios, isso faz com que empresas que têm bastante faturamento, mas não têm lucro, percam a sua atratividade. É natural isso. E o mercado volta para aquele ciclo natural de olhar as empresas que geram caixa e que dão lucro. O Nubank, até o momento, ele tem uma receita no trimestre de mais ou menos 2,5 bilhões e ele tem 53 milhões de clientes.
mas ele ainda dá prejuízo. Então o mercado começa, ele se ajusta naturalmente, por isso que eu falo que nada mais eficiente do que o mercado, em que mais cedo ou mais tarde, igual um rio que vai procurando o seu caminho, o livre mercado volta à tendência natural de procurar empresas que são geradoras de caixa e dão lucro. Não que o Nubank não possa vir a ser, até acho que será, mas no momento ainda não. Enquanto você viu os bancos centrais injetando dinheiro na mão das pessoas e das empresas, muitas empresas cresceram de valor na bolsa porque esse dinheiro migrava para isso e simplesmente não se olhava valuation e o preço ia subindo, o valor das empresas subindo. Agora, com menos fluxo de dinheiro no mundo, se os bancos centrais começam a retirar, é natural que a gente comece a olhar novamente empresas que já são geradoras de caixa ou já dão lucro. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.